O Bolsa Família, mais de 54 milhões de brasileiros tendo Bolsa Família. Ele contrata colaboradores de 40 anos, 45 anos, e eles chegam um dia e falam assim, depois de uma semana, não é isso que eu quero trabalhar não, como é que você vai fazer? Vou ficar em casa. Eu falo, pô, essa empresa nunca falou sobre isso, né? Nunca falou de dificuldade de contratação, ou dificuldade de retenção, ou dificuldade de administrar os comportamentos. E hoje essas empresas que nunca falavam estão falando. Os pais vão ter que se adaptar, os filhos vão ter que se adaptar, o consumidor vai ter que se adaptar, então tudo vai ter que se adaptar. Então essas coisas estão acontecendo. A grande diferença é que essas coisas sempre aconteceram, essas mudanças sempre aconteceram em décadas, em séculos, agora está sendo em meses. Começando mais um Melhor de Três, o podcast que procura integrar branding growth e vendas como alavancas para o crescimento da sua empresa. Diga lá, Paulo Razeira. Estamos aí. Eu aqui nesse time do Melhor de Três, eu sou o cara do branding, Paulo Razeira, como já citado. Volto para você. Eu sou Paulo Bilreu, o cara do Growth Marketing. E... eu sou o Eli Sintra, supostamente o cara das vendas. Que depois que esses bons parceiros aqui fazem a parte dele na história, eu entro só para empurrar a bola para dentro do gol. Assim seria o ideal, né? Mas como está difícil colocar a bola para dentro do gol. Eu queria propor até o seguinte: se você é empresário, se você é dono de um negócio e você tem alguns empregados, sejam eles diretos ou indiretos, eu quero que você venha aqui colocar nos nossos comentários que você não vem tendo problema em reter pessoas, em contratar pessoas. Porque a gente vai falar justamente sobre isso hoje e não à toa. É porque a gente percebe isso como uma dor nesse momento da humanidade muito maior do que já foi em outros momentos. Em outros momentos, a gente sempre percebia as empresas e empresários com dificuldade na gestão dos funcionários, em contratar pessoas. E a gente está aqui hoje para dizer o seguinte: será que isso tem a ver com o futuro do trabalho? Qual será o futuro do trabalho? Será que esse momento que a gente está vivendo, que já tem alguns anos, podemos dizer assim, né? Já tem alguns anos que a gente percebe muitos empresários reclamando da dificuldade de encontrar pessoas, e para não queimar etapas aqui, pessoas, né? Hoje a gente não fala nem em mão de obra qualificada, né? A gente fala assim, pô, tá difícil contratar alguém para colocar aqui e qualificar ele, não é? Tá difícil achar pessoas. Eu brinco que alguns empresários já me dizem o seguinte: nossa, eu não estou conseguindo fazer processo de recrutamento e seleção, né? Eu não encontro o número mínimo de pessoas ali para fazer um bom processo. E aí, temos um problema de trabalho na humanidade, temos um problema de trabalho nas empresas. Para começar o tema, isso é verdade? As empresas estão com problema ou ainda é como eu dizia antigamente? Não, só algumas empresas que não prestam atenção nisso que estão com problema. Poxa vida, se fosse só algumas estava bom, né? Vai lá, você vai falar? Não, eu lembrando dessa semana mesmo, eu em vários grupos do WhatsApp que eu participo, de empresários, né? E eu estava especificamente um de Araçatuba, um grupo grande de empresários lá. E os desafios e as reclamações são sobre a dificuldade de encontrar pessoas. E até os caras colocavam lá assim, não é salário, não é, eu remunero melhor que a média da região, é realmente encontrar a pessoa que eu consiga realmente ter o mínimo para eu conseguir contratar. Então, a parada, Paulo, só para te interromper, sem querer te interromper, é que talvez a nossa audiência rotativa aí, pessoas que acompanham a gente, vão falar assim: pô, esse tema aí sempre foi assim, todo mundo sempre reclamou. Sim, desde que eu me conheço por gente, lá começo dos anos 80 ou meados dos anos 80, eu lembro que eu fui num encontro de empresários promovido por uma grande operadora e tinha lá mais de 80 empresários que eram prestadores de serviço, e foi feito um bate-papo com a mediadora lá, muito competente ela, e que ela promoveu a gente descobrir qual era o maior desafio naquele momento das empresas. E naquele momento lá foi praticamente unânime entre mais de 70 empresários que estavam ali, prestadores de serviços dessa grande operadora, dizendo: o maior problema é mão de obra. Não é? Então, realmente a gente fala muito disso nos últimos 30, 40 anos, que o problema das empresas
tá muito voltado para pessoas, né? Encontrar pessoas qualificadas, qualificar pessoas, reter as pessoas, evitar que as pessoas tenham problemas comportamentais que não sejam administráveis, porque tem problema comportamental que a gente administra, mas tem problema comportamental que, dependendo da cultura da empresa, não dá para administrar. Mas é que o negócio agora tá mais intenso mesmo. Mais intenso. Não é que é um problema como sempre foi. É um problema muito maior e muito atingindo muitas empresas que antes não reclamavam disso. Muitas empresas que hoje eu vejo falando no meu dia a dia aí de consultor, eu falo, pô, essa empresa nunca falou sobre isso, né? Ela nunca falou de dificuldade de contratação, ou dificuldade de retenção, ou dificuldade de administrar os comportamentos. E hoje essas empresas que nunca falavam estão falando, né? Então realmente é um problema maior. É isso que a gente constata. É isso aí, Razeiro? Eu acho assim, até uma coisa assim, esse episódio nosso, a gente vai fazer muito essa conexão entre futuro do trabalho e essa inevitável a gente falar sobre isso que você está abordando, sobre as relações de montagem de equipe, conseguir trazer as pessoas, reter as pessoas ideais para aquilo que você quer que a sua empresa, que a sua marca entregue para o mercado, enfim. Uma coisa assim, quando a gente fala de futuro, primeiro acho que é importante a gente deixar meio que avisado. Um monte de coisa que a gente vai falar aqui está nas nossas cabeças. Né? Quando a gente fala de futuro, a gente está olhando, ontem mesmo, né? Enfim, essa semana, a gente estava compartilhando entre nós aí os reportes do SXSW, que é sensacional, olhando lá para frente, sensacional. sempre tentando mostrar sinais de para onde as coisas estão indo e tudo mais. É importante isso. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é um exercício um pouco nesse sentido. A gente tentar encontrar esses sinais. A gente não vai ter certeza de nada do que a gente está falando aqui, talvez, sabe? A gente pode ter certeza quando a gente fala não do futuro, mas daquilo que a gente já passou, mostrar as nossas experiências para o pessoal que está nos assistindo. Mas quando a gente fala lá para frente, sempre tem um pouco as nossas visões que a gente vai colocar aqui. Eu acho que é legal já deixar um pouco esse disclaimer, né? E tudo isso, para a gente conseguir, olhando essas visões, olhando esses cenários, olhando esses sinais, essas tendências, a gente ter um pouco mais de clareza do que fazer hoje. Então, olhar para o futuro para saber como é que eu devo agir hoje para errar menos. A gente vai errar, a gente não tem certeza, a gente vai continuar nesse desconforto de não ter essa exatidão, essa precisão de qual é o jeito certo de fazer. A gente vai testar e errar, a gente vai falhar. E quando a gente fala a gente, é todo mundo aqui, né? Todas as empresas. Então, buscando um formato ideal, né? E já pulando para algo que a gente até estava discutindo aqui nos bastidores antes, e que a gente sempre conversa sobre isso, né? Eu acho que as empresas, diferentes empresas podem encontrar diferentes formatos, podem encontrar formatos que de repente não existem hoje ainda, sei lá. A gente está falando do trabalho remoto, híbrido, presencial, híbrido e tudo mais. Exato. A gente reclamando de situações que a gente acreditava que ia dar e não deu, reclamando de situações que a gente não acreditava e acabou funcionando, né? Eu acho que é legal até dentro dessa visão, assim, a minha empresa ela é 100% remota hoje. Minha também, 100% remota. 100% remota. A minha empresa tem 35, 36 anos, não foi o tempo inteiro assim, obviamente. Isso aconteceu pós-pandemia, por situações, né, que a pandemia nos forçaram a tomar algumas decisões, mas depois disso, na verdade, o que aconteceu foi uma adequação onde eu fui moldando a empresa para que ela continuasse sendo remota e não voltasse para o presencial, e nem mesmo para o híbrido. O que a gente faz de híbrido são alguns encontros, são algumas coisas muito pontuais, mas não é o dia a dia do trabalho. Tá. Então é um formato que para nós funcionou, né? Não posso te dizer que é o ideal para ninguém, mas para nós... Eu estava dizendo antes aqui que eu falo que tem riscos nos dois tipos de trabalho. Ou nos 3 tipos, inclusive. Sim, no híbrido. Exato. E se você não monitorar esse risco, qualquer um dos dois pode ser um problema. É o que eu acredito, tá? Mas eu queria queimar uma outra etapa aqui, que é dizer para todo mundo como é que normalmente a gente procura estruturar aqui de uma forma muito simples nossos bate-papos, que é a gente traz o problema, a gente fala de eventuais causas desse problema, e depois a gente fala, bom, o que está acontecendo agora, são as consequências daquele problema, para depois a gente falar sobre prováveis soluções, né? Então, eu não queria deixar hoje, por conta de quanto esse tema é legal, né? Quanto esse tema é importante, deve falar com tanta gente aí, a gente tentar seguir essa linha. O que será que causou
né? Quais são as principais causas desse momento? Da dificuldade do trabalho. Que eu ouço desde a questão das eras das pessoas, Gerações. das gerações. Ouço, por exemplo, aqui no Brasil, alguns empresários dizem sobre os programas assistenciais. Os programas assistenciais comprometem demais a entrada da pessoa no mercado de trabalho, porque muitas vezes ela tem acesso a algum tipo de programa e ela faz o peso ali. Não sei o quanto isso é verdade, confesso. Mais de 50% das pessoas que poderiam estar ativas trabalhando estão em programas assistenciais. Tá aí usado. É um problema, é fato, não tem nem discussão. E aí a gente tem toda essa questão, podemos dizer, de expectativa cognitiva, né? Pô, a gente, de alguma forma, eu percebo que antigamente as pessoas chegavam para o primeiro trabalho ali com estavam um pouco mais bem preparados para as relações humanas e tinham boas cognições, o sistema cognitivo funcionava bem. Agora a gente chega lá e a gente tem que, muitas vezes, dizer pro jovem que para um ambiente físico, por exemplo, ele tem que cumprimentar as pessoas quando ele chega, quando ele está no ambiente virtual, ele precisa tomar cuidado mesmo assim com a apresentação pessoal, porque não é porque ele tá trabalhando em casa que ele pode entrar de pijama na conferência, né? O que causou esse problema? Fato é, primeiro, o problema existe, tá aí e não dá para discutir. Eu acho que mesmo as empresas que sempre se dedicaram, colocaram muita energia para ter o desejo do mercado de trabalho, tem esse problema hoje. Elas vivem esse problema hoje, a dificuldade de contratar pessoas. Esse ano eu completo 33 anos empreendendo. Tá muito pior. Para mim é inquestionável, é fato, tá muito pior. Se há 33 anos lá estava difícil, existia reclamação, agora é muito pior. E, obviamente, a geração é fator importante, porque conforme a nova geração vai para o mercado de trabalho, é uma geração que viveu uma realidade diferente do mundo, extremamente confortável. Eu escrevi um artigo um tempo atrás, baseado no estudo de um psicólogo americano que chamava-se Utopia dos Ratos. E se a gente colocasse todos os ratos numa condição tão favorável, tão boa, que ele não precisasse fazer nada, que teria tudo, né? Fazendo uma analogia com o próprio ser humano, foi um caos. Né? Obesidade, e foram morrendo porque era um caos. Então, as condições da nova geração, e isso é responsabilidade da própria geração anterior, né, as anteriores que criaram essa nova geração, é ter dado para elas tudo. É uma infinidade de possibilidades. A tecnologia trouxe isso de novo. Então, o esforço diminuiu ao nível mínimo. A nova geração não entende que a vida exige esforço. O esforço é uma qualidade extremamente importante para formar o caráter, para formar o ser humano como um ser humano diante de uma sociedade que exige que as pessoas tenham esforço. Quanto mais ele diminui o esforço, mais ele começa a ter problemas, desde cognitivos até comportamentais. E essa geração vive assim. Eu posso dizer que eu tenho filho de 23, 18, 11, né? E ali eu tenho do Alfa e o Z, e eu acompanho de perto e percebo que, olhando meus colaboradores, outros colaboradores que eu me relaciono de outras empresas e meus próprios filhos, eu sempre fiquei muito atento para dizer para eles como o mundo é. Desde mostrar para eles o cupom fiscal do supermercado, para ele entender que tem impostos, e eu te chamo isso para eles, você tem que entender as engrenagens do mundo. Como a exigência que o trabalho tem, o esforço que você tem, que é mais importante do que o próprio talento. Então, tirar uma nota ou obter uma nota na escola não se trata apenas do que você vai ser reconhecido pela nota, mas você se esforçou para algo e você vê, quando você se depara com, principalmente a geração, você vê que eles não têm esse mínimo de esforço. Existem, obviamente, as exceções. Eu sempre digo que são tão poucas exceções que esses têm uma oportunidade incrível, um oceano azul agora, frente aos atuais. Só que isso contaminou as gerações anteriores também. Então, o Bolsa Família, mais de 54 milhões de brasileiros tendo Bolsa Família, 10% do Bolsa Família vai para o Tigrinho, né, para jogos. Você vê que contaminou a geração anterior também. E essa geração anterior, você vê, a gente tem um caso de um empresário no grupo lá, do nosso grupo de empresários, que ele cita que ele contrata colaboradores de 40 anos, 45 anos, e eles chegam um dia e falam assim, depois de uma semana, não é isso que eu quero trabalhar não, mas o que você vai fazer? Vamos ficar em casa. Então isso contaminou a outra geração.
A internet, a tecnologia, ela trouxe muita facilidade. E a facilidade da tecnologia vem desde você não precisar mais baixar o vidro do seu carro, nem mais desterçar o volante porque é hidráulico, até você ter acesso a uma infinidade de informação de todos os tipos e não precisar mais ir atrás da enciclopédia Barça ou ir na biblioteca tendo esforço. Então isso contamina ano a ano essa geração que está sendo formada. Contaminou a Y, a Z, agora a Alfa e o ano que vem começa a Beta. Da mesma forma. E aí quando você vem de fora um jovem que não sabe nem cumprimentar, nem se relacionar, e seja no híbrido, no remoto que for, ele é um jovem que não quer abrir a câmera, porque entre eles jovens eles não abrem câmeras, no máximo é áudio. Eles não querem olhar para o outro e ter aquela empatia, prestar atenção, conversar. Eles não querem, eles não fazem isso. Eu vejo na relação que eu tenho com meus próprios filhos, vendo como é que eles agem. E é um exercício e é um processo educativo que as famílias não têm. Porque as famílias, ao longo do tempo também, né, se lá no passado, nossa geração, os pais chegavam em casa e iam para a televisão e deixassem os filhos de qualquer jeito, hoje os pais chegam em casa já com o celularzinho na mão, passam a noite no celularzinho, não estão nem aí para os filhos e deixam os filhos serem educados desde a época do Orkut, 2004, pelas redes sociais. Recebendo as mensagens que definem muitas vezes a vida deles, quem eles são, como eles são, o que eles devem acreditar, pelas redes sociais. Onde está cheio de muita mentira. Eu fico muito atento a isso quando meu filho vem e me conta uma história que ele viu lá no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Shorts. Eu falo para ele, filho, isso não é verdade. Deixa eu te mostrar. Isso é mentira, porque as redes sociais estão cheias de mentira. Cheias de facilidade para ficar milionário, rico, ganhar fácil. E os jovens acabam querendo buscar isso. Eu tive numa empresa semana passada que faz blocos e pisos. Ele está tendo que buscar tecnologias para substituir a produção numa máquina que vai tirar lá 15, 18 colaboradores. Não é porque ele foi atrás para solucionar isso, porque ele não quer contratar colaboradores. Ele foi forçado a isso e foi uma oportunidade depois, obviamente, porque o jovem não quer fazer bloco e piso. Ô Paulo, eu vou colocar de uma forma diferente. Pode ser que a gente esteja falando a mesma coisa, mas no primeiro momento eu olho assim, Paulo morreu, né? Eu olho assim e falo, a gente está falando a mesma coisa. Para mim, a causa desse momento tem a ver com duas coisas. Primeiro, a adaptabilidade, e não das pessoas, a adaptabilidade dos negócios. É como se eu estivesse traçando um paralelo seguinte. Sabe a época da escravidão? Chegou numa hora que até a sociedade se levantou contra aquilo. Eram condições absurdas de trabalho, certo? É como se o mercado de trabalho, as empresas, demorassem demais para se adaptar a promover condições de trabalho em todos os sentidos, né? Condições de relações humanas, condições de horário de trabalho, reconhecimento, remuneração. Demorou demais para fazer esse reconhecimento ou fazer essa constatação. E aí agora o mercado ou a sociedade se levanta e diz, cara, não dá para ficar desse jeito, né? Não estou mais afim de fazer isso aí. E isso, para mim, está muito ligado à informação que é oferecida pela internet. Por quê? Se a gente pensar, né, nós que somos contemporâneos aqui, a gente não conhece uma vida sem trabalho, né? E trabalho fazia parte... tinha um ditado que eu ouvia muito das pessoas que estavam em volta da minha família, né, conviviam com a gente, que era: o trabalho dignifica o homem. Né? Então, a gente tinha uma relação do trabalho de dignidade. Quem trabalha é digno, quem não trabalha não é digno, não é? E a informação, o acesso fácil à informação, promoveu para várias gerações a ideia de que, peraí, se eu sou uma boa pessoa, se eu sou um bom filho, se eu sou, enfim, tenho um bom comportamento social, e eu não tenho um trabalho de carteira assinada, que eu entro às 8 horas da manhã e saio às 18 horas, trabalho pra caramba, eu não sou digno. Começou uma relação que descaracterizou isso por conta do acesso à informação, que diz hoje, muitas vezes, né, muitos especialistas que têm autoridade dizem, cara, você é quem você quer ser. Não é? Existem, sim, condições éticas para você
conviver em sociedade, mas não é pelo fato de você não ter a carteira assinada, você não estar lá às 8 horas da manhã, não trabalhar 8 horas por dia, que você não é uma pessoa digna. E aí eu vejo um movimento muito grande das pessoas começarem a olhar e falar assim, mas quanto isso está valendo a pena, né? Porque não é incomum eu fazer escutas com funcionários que, de certa forma, eles reclamam da postura do patrão, do dono da empresa, diante do momento da empresa. Sacou? Quantos a gente já conhece? Quantos a gente já não ouviu falar que é assim? Não é? O camarada está lá trabalhando na empresa, 48 horas semanais, 40 horas semanais, e aí o patrão está lá, ele está com dificuldade de produto, ele está com dificuldade de conquistar mais clientes, ele está com dificuldade de recursos, ele tem poucos recursos para fazer o trabalho dele, no caso do vendedor, de prospectar, às vezes ir até visitar, porque é muito custoso ir visitar, mas o patrão não abre mão do carro, não abre mão do final de semana, não abre mão... Pô, e essa relação a gente ouve há muito tempo, assim, né? Isso para mim é uma agulha espetando ali o mercado de trabalho. Falou assim, ó, pô, a relação vai ser sempre essa. A relação vai ser de exploração, a relação vai ser de ignorar as coisas que estão na nossa cara. E aí, pô, trazendo a ideia do povo, né? O povo não é trouxa, né, cara? Ele começa a enxergar isso daí. E aí a gente chega no momento que a gente vai lá e fala assim, tá, quantos trabalhos que existem que realmente... ou quantas posições dentro das empresas que existem que realmente convocam o cara a ter desejo de trabalhar ali. Seja por conta do desafio, seja por conta do grupo social, seja até por conta do reconhecimento, da remuneração que ele tem. Eu olho ao meu redor, eu não vejo muitos, sabe? Eu não vejo muitos. Eu vejo que realmente algumas empresas promovem isso e têm dificuldade de contratar. Mas eu também vejo outras que têm dificuldade de contratar que ainda não conseguem fazer essa virada, né? Eu tendo a discordar com você. Em alguns aspectos. E a gente não está aqui para concordar, eu entendeu? Está aqui para discordar. Assim, eu ainda vejo que as últimas gerações se perdeu grandemente o respeito pelas pessoas. E você tem que ter respeito por aquele que te dá trabalho. E eles perderam o respeito. E vou dizer para você por quê. Porque nós, como empresários, nós assumimos um risco que eles não assumem. Então, a tendência nos últimos anos é também você buscar aquele colaborador que seja mais intraempreendedor, que queira realmente olhar para você e falar assim, eu quero estar junto com você, eu acredito nisso. É mais difícil. Eu vejo também que Paulo, você misturou um pouquinho o emprego com o trabalho. Trabalho dignifica o homem, eu continuo acreditando nisso. Diferente de emprego. Por isso que as relações de trabalho mudaram e as empresas precisam se ajustar, mas nós temos aí 3 pontos, três entidades no meio do processo. O colaborador querendo algo, a empresa podendo se adaptar e o governo, o Estado, não deixando. Então o Estado exige que você contrate CLT. Eu disse para vocês que eu estou fazendo seleção, várias entrevistas, semana passada e nessa geração nova, aqueles que eu entrevistei, no perfil de trabalho da minha empresa, todos querendo e aceitando e pedindo. Inclusive, entrevistei uma ontem que é CLT e quer CPJ. Quer ter um CNPJ e prestar ideia serviço. do PJ e ter o mais governo, grana na mesa, eu estava falando do meu advogado, tanto problema, tanto cuidado que precisa ter, porque você pode não ter cuidado e resolver o problema depois, ou você pode ter mais cuidado. É tanta restrição, tanto problema, com o risco maior ainda. Então, a empresa ela pode se adaptar, ela tende de alguma forma a começar a se adaptar. Várias empresas, principalmente na área de tecnologia, marketing digital, tudo mais, se adaptando a isso, mas aí eu tenho o governo, o Estado sempre te impedindo. O Estado sempre vai estar contra você, ele nunca está a favor de você. Então, há algumas adaptações e ajustes, mas há determinadas coisas que você não pode abrir mão. Eu acho que a empresa não pode abrir mão. E assim, e o respeito do colaborador e o do dono, patrão, chefe, o cara que arrisca e bota o dele na reta para ter a empresa todos os dias, porque ele começa no dia 1 devendo aluguel, devendo um monte de coisa, ele precisa ter também, frente ao colaborador. Não estou dizendo que ele precisa ter. Eu estou dizendo que eu preciso comprar a melhor cadeira. No meu caso, que é escritório, eu preciso comprar a melhor cadeira, eu preciso dar o computador melhor para ele trabalhar, não posso dar porcaria, eu preciso ter um ambiente com... Ele vai respeitar se existe dignidade. Mesmo assim, eu tenho uma experiência recente de 2 anos, mesmo assim, dando bolachinha,
coxinha, dando café da manhã, dando pipoquinha, dando o ambiente. Comprei cadeiras das mais caras, pesquisei qual é a cadeira premiada, melhor confortável, fui lá e comprei. Computador tudo novo, tudo assim, mesmo assim, alguns não te respeitam e dizem muitas vezes assim, não, é muita pressão no trabalho, eu estou trabalhando muito. E tem uma flexibilidade, não tem horário fixo, absurdo para chegar, e mesmo assim. Então, o que eu quero dizer assim, eu estou 33 anos também na jornada. Eu acho que a sociedade não vai se sustentar se houver a mudança que essa geração nova quer. Porque a geração nova agora, devido à baixa de redução da natalidade, ela vai enfrentar uma necessidade de oferecer serviços e produtos para a geração mais velha. Uhum. E ela não vai poder dizer assim, Dona Maria, a senhora que tem 60 anos, 55, 60, 70, 75, eu não posso te atender nesse horário, vou te atender só quando eu quero, sextou eu não trabalho. Não vai, porque o mercado que paga ela, que remunera ela, que vai realmente levar o dinheiro para ela ser paga, é o mercado dessa geração mais velha, da terceira idade, que vai aumentar mais. Eu só acho que a adaptabilidade começou, tá aí a prova do trabalho remoto, né? E outras adaptações vão ser promovidas para que a gente continue conseguindo ter empresas com pessoas. Porque existe um cabo de força agora, né? Existe um cabo de guerra aí agora, né? Os empresários puxando e dizendo as coisas precisam ser como sempre foram, e as pessoas que não têm empresa, que não querem ter empresa, dizendo o seguinte, não, eu quero trabalhar da forma que eu sempre trabalhei. Só para fechar, senão o Paulinho não vai falar. Aí, na minha área pelo menos, surge a própria tecnologia que ajudou, não ela foi responsável, mas ela ajudou a tornar eles nessa utopia dos ratos, né? Quem quiser depois pesquisa utopia dos ratos, confortável, só comer, engordar, ficar ali tranquilão, né? Meu filho, em determinado momento da vida dele, pediu, pai, eu queria comprar um frigobar para pôr aqui no meu quarto, para eu ficar aqui tendo a coquinha, a comidinha, você entendeu? É isso que gera. Nunca deixei, porque vai fazendo essa acomodação, essa vida tranquila, né? Todo o conforto possível na estrutura do quarto, com computador, com tudo. Essa geração que vai pedindo isso e a tecnologia ajudou, a tecnologia vai ajudar agora os empresários. Ontem eu estava testando. Aí já entra nas consequências. Quais serão as consequências? Hoje eu estava testando um software, uma solução. Foi lançada na Europa no final do ano passado. Escalou assim, explodiu. Que eu vou lá e digito assim. Fiz a brincadeira ontem. Eu digito assim, ó. Criar um software de gestão financeira. Que eu lance as minhas receitas, as minhas despesas. Que cria um fluxo de caixa. E faça isso. Apertei o botão. Ele gerou um código numa linguagem de mercado de software, chama React. Gerou o software, já me deu o preview do software e eu só pago, acho que $10. Eu baixo o software ou hospedo lá mesmo e o software está funcionando para mim. Em 5 minutos. Assustei. Peguei ontem, fiz um escopo de um software bem mais complexo. Apertei o botão lá, cara, ele fez um software para mim. Sabe quantos profissionais isso vai eliminar? Da própria geração. Eu acho que esse cara aí não vai ter esse tipo de situação. Tudo que está muito ligado à tecnologia ou que tem aparato tecnológico por perto, ele tende a ser substituído mesmo. Ainda essa semana a gente estava falando sobre a atividade da venda transacional ou vendedor, empresas e segmentos que a venda transacional é uma venda mais indicada. Eu acredito mesmo que a gente está diante do início da reflexão de vendedores. A venda só vai existir com o humano para venda consultiva e níveis mais altos. Porque a experiência da inteligência artificial, inclusive para venda consultiva, já demonstra ser mais uma experiência melhor do que com o humano. Agora, as atividades, existem muitas delas que a gente não vai conseguir automatizar, colocar inteligência artificial ou utilizar esses recursos, vão precisar do humano, né? Senão a gente não estava aqui. A gente já estava aqui discutindo o seguinte, por que você não coloca os recursos que existem para substituir a tua mão de obra? A gente tem muitas atividades ainda que precisam de mão de obra. Fala você, Razeiro, o que você acha dessa... Eu acho que tem uma questão, só para finalizar essa questão das razões, né? Do porquê que a gente chegou aqui do jeito que está agora. Eu acho que, eu falei no começo que a gente não tem certeza de nada, né? A gente está colocando os nossos pontos de vista. Eu acho assim, sempre existe um desequilíbrio nessa relação trabalho. Se você procurar
não sei se é etimologicamente trabalho, tem a ver com tripa, que tem a ver com coisa que quando você... Equipamento de tortura. Tortura e tal. Extração, Então tem um pouco isso que torturar. de vez em quando você encontra esse texto na internet falando sobre isso, falando, nossa, trabalhar é ruim por causa disso e tal, sempre foi a origem de trabalho, o patrão explorar o empregado, aquela coisa, né? Que tem muito isso muito isso no conhecimento coletivo, vamos dizer, exatamente. Né? Tem Dizendo isso aí, tá que, quase dentro da todo cultura. lugar que você vai trabalhar vão te explorar. Todo patrão é filho da mãe. Exato. Né? Então isso aí tá um pouco no DNA de muitas pessoas e faz com que elas ajam dessa maneira quando estão ali no mercado de trabalho, enfim, né? Muitas vezes não respeitar hierarquia, enfim, tem um monte de pequenas consequências que vão acontecendo. O colaborador que respeita a hierarquia não respeita pai e mãe, pode ter certeza absoluta. Tem isso. Então, assim, é um reflexo da sociedade. Não é só o mercado de trabalho, a gente está falando de sociedade como um todo. Existe toda uma mudança acontecendo, que são muitas coisas que estão impactando de várias direções para que isso aconteça. É brutal. As pessoas estão diferentes. São brutais. As pessoas estão diferentes. A relação das pessoas com o trabalho está mudando. As pessoas estão aceitando menos coisa que aceitavam lá atrás. E quando você pensa, poxa, eu vou, antigamente, passar num concurso do Banco do Brasil, ficar o resto da vida 30 anos trabalhando no Banco do Brasil, era um sonho de pessoas. Hoje a pessoa fala, pelo amor de Deus, que eu vou ficar 30 anos na mesma empresa. Então eu estou falando de algo que dava uma estabilidade, que teoricamente era uma coisa boa, e hoje as pessoas não aceitam isso. Então tá mudando um monte de coisa. Não é só as coisas ruins que estão aparecendo. Tá mudando. Essa relação toda tá mudando. E aí, a provocação que eu fiz da necessidade de adaptação. Exatamente. E então, de todos. Eu não estou falando de um lado. Eu estou falando que todo mundo vai precisar se adaptar. Mas certamente. Os pais vão ter que se adaptar, os filhos vão ter que se adaptar, dono de empresa, a forma de fazer aquilo. Tudo, sabe? O consumidor vai ter que se adaptar, então tudo vai ter que se adaptar. Então essas coisas estão acontecendo. A grande diferença é que essas coisas sempre aconteceram, essas mudanças sempre aconteceram em décadas, sei lá, em séculos. Agora está sendo em meses, às vezes está em... semanas. Você fica pensando, caramba, eu vou treinar alguém da minha equipe para conhecer tal ferramenta de IA. Uma semana depois já está obsoleto aquilo. Fala, meu Deus do céu, o que eu faço? Para onde eu vou? Então está muito assim, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. E aí essa relação, ela está talvez causando essa relação de trabalho que talvez estivesse desequilibrado por um lado, talvez esteja desequilibrado para outro hoje. Então as pessoas, principalmente das gerações mais novas, mas não é exclusivo de gerações mais novas, estão querendo uma relação mais light com o trabalho. E aí estão querendo priorizar a vida pessoal. Óbvio que tem que priorizar a vida pessoal. Só que talvez esteja... A informação ficou fácil para ela e ela tá lá dizendo o seguinte, tenho ouvido muito, ou tenho chegado muito, tenho visto muita informação que eu posso priorizar a minha vida ao invés de priorizar o trabalho. Exatamente. E mesmo assim, tudo segue normalmente. Sabe, é como se continuasse recebendo um salário, priorizando a vida pessoal. Eu acho que essa gangorra, ela tá pendendo para um lado hoje, que daqui a pouco vai tender a equilibrar um pouco melhor isso, sabe? Estava tendendo para um lado, agora está tendendo para um outro e Mas tende sabe a que eu melhorar. acho que vai perder muito? Eu tenho uma sensação, eu estava pensando muito sobre isso, essa própria geração. Porque tudo bem que tem a mensagem, você tem que ter equilíbrio na vida, você tem que fazer tudo. Mas, de novo, a balança pende só para ter equilíbrio, só para fazer viagem, só para carpe diem, só para viajar e curtir a vida. E essa geração vai pagar por isso. Porque a geração que está sofrendo e que está empregando, que está dando o trabalho, ela vai suportar, ela vai sobreviver, ela vai se ajustar, ela vai adotar a tecnologia. Essa geração, ela vai quebrar a cara, porque no momento que ela tiver um pouco mais velha e estiver se ajustando para realmente cuidar da vida dela e pensar se eu vou ter família ou não vou ter família, se eu vou ter que cuidar da minha vida ou não, se eu vou morar melhor ou não, se eu vou... Coisas básicas, elas vão quebrar a cara. Agora para mim, toda geração quebrou a cara. Desde o Baby Boomer, todos eles quebraram a cara. Nenhuma foi competente o suficiente. Nenhuma foi lá e conseguiu se adaptar e falar assim, mas já que vivi bem e já que é entreguei, exercício fiz de uma boa futurismo, eu acho que essa vai quebrar mais a cara. É. E assim, tudo isso que está se falando sobre viver bem, então, de novo, tem um monte de mentira ali também. Então, uma daquelas que é complicada, e que eu entendo, eu analisei muito sobre isso, até fiquei meio perdido sobre isso uma época, que é assim, propósito, precisa ter propósito, precisa ter propósito, precisa ter propósito. E propósito virou um produto, entendeu? Virou um produto, propósito. E aí tem a outra que precisa viver em equilíbrio, precisa viver em equilíbrio, precisa viver em equilíbrio. Então você não vai ser nada de nada, porque você vai estar equilibrando tudo o tempo todo, então você vai ser a pessoa mais mediana do mundo, vive em equilíbrio. Então eu continuo achando. E aí a própria rede social gerando
tanta dopamina que a pessoa fica ansiosa, ansiosa, ansiosa e ela paralisa. E ela paralisa e não sabe para onde ir. Ela faz isso ou ela faz aquilo? Ela não faz isso ou não faz aquilo? E aí a venda de sonhos, de ideias. Ó, vou te ensinar a ganhar dinheiro com a internet fazendo o quê? Vendendo curso. Curso do quê? De ensinar outra pessoa a fazer curso. Isso tem de monte, está caindo aos montes. E a mensagem de que o empresário é malvadão. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Mas cai. Mas cai o tempo todo. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma área específica que talvez a própria tecnologia e automação ela ainda vai ter dificuldade, vai demorar muito, por mais que ela está correndo rápido, é o próprio varejo, porque o varejo é muito grande. E o varejo, ele nós estamos falando em perto de 3 trilhões no Brasil. E quando a gente está falando isso, a gente está falando muito do varejo, né? E o varejo estendido, que fala do estoquista, fala do... E varejo, então, é 3 trilhões, tá? É. Então, se você fala em 200, 300 bilhões de e-commerce, é nada, é porcaria. É muito representativo. E quando a gente está falando desse mercado de trabalho, a gente está falando muito do varejo. Mas o varejo, quando eu falo varejo estendido, é o varejo desde o atendente, do vendedor, do estoquista, do camarada que faz o preparo, do administrativo, do financeiro. Então, você acha que essa geração lá no ponto de venda vai do jeito que ele quer? Quero ser eu mesmo, com a roupa que eu me sinto bem. Esse é meu estilo. Com as minhas tatuagens, com as minhas piercings. Eu faço do jeito que eu quero. Eu acho que você tá radical. Eu faço o meu Paulo tá radical. Você tá radical. Eu tô vendo. Eu sei que você tá vendo. Eu tenho um amigo que ele é muito atento ao CLT justamente para ele ter o cuidado de contratar, para assim, como ele pode contratar alguém que tem um piercing aqui, outro aqui, se ele atende senhorinhas. Eu sei. Ele tem que pegar na seleção e existe filtrar. um grupo desse, existe esse grupo. Eu acho que é um grupo grande. Então, eu acho que talvez essa seja o desafio nosso. Qual o tamanho desse grupo A minha estratificação é pelo dessa que eu geração? Vivo, né? A minha estratificação é que eu vivo, né? Seleção, currículos de cada 10, às vezes não sobra um. A última, pra gente polemizar mais, o Teco, a última eleição para presidente da República, eu descobri que eu vivia numa bolha. Eu falei, cara, foi inacreditável encontrar aquele resultado. Quando eu encontrei aquele resultado, eu falei, cara, eu vivo numa bolha mesmo. E a gente vive em muitas bolhas, né? Eu tenho várias bolhas, e talvez uma das bolhas, assim, eu vejo, e claro, para minha geração, para minha formação, para minha cultura, vindo dos pais que eu venho, vindo do estado, né? Eu sou nordestino. Então, quando eu vejo um jovem todo caracterizado lá, aquilo me surpreende. Mas não é algo que eu vejo todo momento, não é algo que eu olho toda hora, né? Eu vejo e me surpreende, respeito, olho e falo, pô, cada um na sua, não gostaria de ver todos assim, mas eu tenho que respeitar. Mas não vejo isso como uma maioria, não. Eu vejo isso como uma parte representativa. Para a gente voltar para as consequências e começar a pensar em quais são as soluções. Consequência disso, para mim, empresas que não conseguem se adaptar e nunca conseguiram, tendo grande problema de competição, tá? Eu não posso deixar de dizer para vocês o que eu acredito que todas essas situações, elas muitas vezes são utilizadas por empresas e empresários para justificar a derrocada, mas a derrocada já estava na história, já estava prevista, a derrocada ia acontecer. Se tem empresários hoje dizendo que meu negócio está indo muito mal porque eu tenho dificuldade de mão de obra, a gente precisa fazer um filtro maior para poder olhar e falar assim, pô, mas é isso mesmo? Ou são outras coisas que... empresário que culpa o governo. Que está potencializando, essa situação só potencializou outras situações em seguida. E eu estou dizendo isso justamente para que o mercado abra os olhos. Falar, ó, cara, você precisa se adaptar, precisa parar de brigar contra isso aí. Eu tenho ainda na minha carteira de consultoria empresas que estão brigando contra essa situação. E eu tenho dito em todas as reuniões, a gente precisa se ajustar, a gente vai precisar fazer movimentos de adaptação para a gente poder contratar, para a gente poder reter, para a gente poder contratar pessoas melhores, para a gente manter pessoas melhores aqui, né? E não adianta a gente só vai constatar que existe um problema social. Não adianta a gente brigar contra esse problema social, né? A gente precisa
se adaptar. O meu modo de ver é assim, pô, não adianta ficar brigando contra isso. Eu não vou conseguir mudar essa geração que tá aí. A gente vai precisar entender como se adaptar a essa situação. No final das contas, não adianta. Tipo, eu costumo falar, é placa tectônica, né? Vai acontecer, o movimento vai acontecer. Você tem que se adequar. Vai dar se pau. ajustar. É o que eu acredito. Tenha uma estratégia. Eu tenho uma. Isso. Tem uma Não, estratégia, assim, tem um plano. Qual que é o plano? Se for pensar, eu acho que é assim, essas adaptações que a gente tem que fazer, tem que considerar, primeiro adaptar a nossa cabeça, tá? Porque assim, esquece mundo ideal, esquece estabilidade, é vucu-vucu o tempo inteiro, é mudança o tempo inteiro, é doideira o tempo inteiro, é instabilidade o tempo inteiro. Esse é o padrão. E a gente tem que se adaptar com isso. A gente tem que saber que é assim, sabe? É uma mistura de emoções aí ao longo do dia, aquela, né, a montanha russa do empreendedor. Todo dia você sobe e desce. Sempre foi assim, vezes, né? Já faz uma semana que tá tudo certo. Tem algum problema, hein? Tem um problema. Assim. Mas aí a gente vai pensando, por exemplo, quando a gente vai pensar essa questão da equipe, montagem de equipe, como você pode tentar minimizar essas grandes emoções ao Entramos longo nas de um soluções. ano, tá? Entramos nas soluções. Eu tenho uma estratégia. Ó, Jujuba Verde, porque você entrou na solução. Eu acho assim, Eu se a tenho gente uma for pensar, tem algumas coisas, eu aqui, como eu falei, né, a gente vai colocar posições individuais nossas aqui, das nossas vivências, experiências e o formato que a gente acredita. Eu, como sou um defensor, não que eu seja um defensor geral de remoto, mas para o meu formato, né, aquilo que eu fui adequando é o que para mim faz sentido e eu faço de tudo para que continue fazendo sentido. Eu acho assim, tem algumas questões desse mundo aí do remoto ou minimamente do híbrido, onde a questão de os talentos agora são globais. Você pode perder gente para uma empresa da Índia e você pode contratar alguém da Índia. Então já muda totalmente a relação quando você pensa nessa quebra de barreiras. E a gente está falando de quebra de barreira geográfica, que é quebra de barreira de idioma também, porque agora com inteligência artificial, com todas as tecnologias, dá para você conversar e ser... Aqui no Brasil a gente tem a questão não de idioma, mas de sotaque, e que a gente já naturaliza muito mais do que antigamente. Sem né? dúvida. Então tudo bem eu ser atendido. Sem dúvida. Já um cara com sotaque diferente e rapidamente... natural. Já natural. A gente vai se acostumando com isso e vai abrindo a cabeça. Porque eu me forcei a fazer isso. Caramba, antigamente eu falava, não, vamos pensar em alguém, vamos colocar alguém na equipe, você já pensava alguém aqui da minha região. Agora esquece a região. Não tem mais essa limitação. Isso já muda um monte de coisa. Parece que não, mas muda um monte de coisa. E aí a gente vai pensando nessas relações do trabalho do dia a dia, de como criar a questão da cultura, como tentar fazer com que esse senso de pertencimento, de conexão entre as pessoas do time se fortaleçam ou continuem existindo de alguma maneira, diferente do que era no presencial, mas que continue acontecendo ali no remoto, né? E a gente vai pensando assim, junto com o remoto e esse formato, ele vem mais flexibilidade e autonomia que você oferece para a sua equipe. E isso é argumento fortíssimo para você atrair talentos hoje. Você mandou para a gente uma pesquisa, se não me engano, ontem, que eu olhei lá falando sobre... tá certo que era um recorte ali naquela pesquisa, mas falando que 48% das pessoas prefeririam remoto. Só que uma grande parte, principalmente do X ou boomers, eles trocariam o remoto pelo presencial se pagasse mais. E o pessoal mais novo trocaria o presencial pelo remoto, mesmo sendo um valor menor. Então, assim, essa relação toda mexe com toda a estrutura dessa questão de relações humanas dentro do mercado de trabalho, dentro de uma empresa, dentro de uma marca, né? E se a gente for pensar, eu estava falando agora de autonomia e flexibilidade que a gente oferece. O que a gente precisa exigir da equipe? E aí vai para a nossa audiência. Você tem que exigir, junto com essa flexibilidade, você tem que exigir comprometimento. O que é muito difícil, mas você tem que exigir, tem que fazer parte do pacote. Ó, te dou essa flexibilidade de horário, do jeito que você vai trabalhar de pantufa, faz o que você quiser, meu amigo, mas olha, comprometimento com isso, esses pontos aqui são inegociáveis. E ao mesmo tempo, autonomia, você tem que trazer junto responsabilidade. Ó, te dou autonomia, você faz isso, você pode fazer isso, você tem a autonomia para fazer isso aqui, só que você tem que responsabilidade de entregar isso por causa disso. Então, é um composto que você vai colocando na mesa, nessa negociação, é uma nova forma de negociar. E aí você vai trazendo pessoas que estão de acordo com esse novo código, e aí é um combinado novo. Esquece formato CLT, é um novo código que você vai trazendo. Eu estava pensando, você falar, mas existe duas coisas que é na questão do remoto. O remoto é o formato de trabalho.
Mas existe o formato de contratação. Existe o remoto com CLT, onde você tem que dar a infraestrutura da casa da pessoa para ela trabalhar, ou o coworking, e você tem que dar a infraestrutura de equipamento, internet e tudo. E existe o remoto, onde você está hoje contratando PJ. No remoto PJ, e eu fiz esse estudo agora recente com o meu advogado, eu não posso exigir horário de reunião, eu não posso exigir que ele faça reunião com meus clientes, se for o caso. Eu não posso exigir metas, porque ele é um CNPJ prestando serviço. Então, óbvio, né? Você vai começar a trabalhar com esse PJ, lidando como você sempre lidou como CLT, exigindo todas essas coisas. Isso já é uma adaptabilidade, porque Esse isso é um já foi risco. mais flexível. Esse é um risco. E, Não. ultimamente, o Ministério do Trabalho foi lá e deixou essa relação mais rígida de novo. Ela havia flexibilidade. Só na pandemia. E aí, Só na pandemia. Então, volta tudo de novo. Então, há esse risco. Então, o remoto PJ tem que ser precificado. Remoto PJ tem um preço que você vai ter que ter caixa na sua empresa para bancar se tiver problema. Esse, para mim, foi o aprendizado que eu tive. E quando eu disse que eu tenho uma estratégia, eu entendo assim. Eu estou fazendo uma alteração, né? Minha empresa está no 3º ano, ela é jovenzinha. Estou há 33 anos, mas minha empresa agora é nova. Eu tenho uma estratégia onde eu vou trabalhar remoto, híbrido e presencial. A base de sustentação da empresa, ponta firme, vai ser o meu presencial ao longo do tempo. Aquele que sustenta, que vai ter nível de liderança. Eu sou remoto na sua empresa, eu não vou ser líder só o dia que você virar presencial. Senão você não vai ser líder. Essa é a minha estratégia. Porque vai ser minha base de sustentação para fortalecer a minha cultura, para sustentar as variações que a empresa tem. E o híbrido, quando eu faço ele vir para uma segunda fase e aproximo ele da empresa, porque o híbrido significa que ele está pelo menos na mesma cidade ou micro-região, para poder estar presencial algumas vezes, se eu quero um híbrido também semanal, né? Posso ter um híbrido muito esporádico. E nesse processo, eu tenho que entender essas relações de contratação. PJ e CLT. Eu também acho que em determinados momentos o CLT se mantém. Não vai sumir completamente. E se mantém, inclusive, a gente teve um caso, semana retrasada, no nosso grupo de empresários, eu levei um empresário que vendeu a sua empresa. A empresa dele, 70%, 80% era PJ. Quando ele foi ser comprado por uma outra empresa com investidores, exigência única, todos fossem CLT. Exigência número 2, você carrega o risco por X anos de tudo que der problema dos PJs que você tinha. Então, quem toma risco, analisa isso melhor, mitiga risco e planeja de outra forma. Então, nessa minha estratégia, eu entendo que eu usufruo muito bem do benefício do remoto, encontrando os talentos, onde eu posso ter remoto para sempre, mas eu vou fortalecendo uma liderança que vai estar próxima presencial a mim, para lidar com as variações desse remoto. Porque o remoto do talento, quando ele é jovem demais, é perigo, porque o jovem, apesar dele saber lidar com o remoto melhor, ele é o que tem um problema maior de comportamento para ter uma constância no trabalho. Menos responsabilidade no trabalho. Com as exceções, obviamente com as exceções. E aí você tem que lidar, por exemplo, que eu estou discutindo com o meu advogado, eu preciso que ele me reporte diariamente as atividades que ele fez dentro do meu sistema. Não posso ter isso. Não posso ter isso no PJ. Quer dizer, não quer dizer que eu não vou ter e não vou assumir um risco, vou precificar isso, guardar o caixa para pagar lá no futuro. Mas eu não posso ter isso. Então, como é que eu lido com uma empresa que eu preciso fazer uma boa gestão dos meus recursos de remuneração de pessoas que transformem em horas para eu ter eficiência operacional, se eu não posso? Eu tenho que precificar e pôr no risco. Eu vou voltar um ponto para a gente puxar o final, porque o tema era trabalho, e aí muitas vezes a gente fez a comparação de remoto, presencial, PJ e CLT, né? Mas a proposta era discutir trabalho. E aí por isso que eu vou tentar... Aí não terminei minha estratégia, deixa eu só fechar. Fecha. E embarcar muita tecnologia para cada vez enxugar a minha equipe. Queimando a minha língua quando eu ia falar das soluções. Então, para mim, as soluções passam por 3 coisas. Primeira dela, um planejamento para recrutamento, seleção, integração, treinamento, acompanhamento e feedback. A evolução dele na carreira também? É o acompanhamento e os feedbacks constantes ali. Então, precisa ter um plano de recrutamento e seleção. Tem um monte de empresas reclamando que não tem mão de obra. Quando você chega lá e fala assim,
Cadê seu carrinho para contratação? Onde está aberto o carrinho para contratação? Não, eu não tenho processo. Eu não tenho processo aberto. Eu não estou anunciando vaga. Eu não estou fazendo processo de seleção periódico. Então, você está esperando o quê? O cara bater aqui na tua porta e falar, eu quero trabalhar com você? Então, se você tem problema de mão de obra e está com um planejamento de contratação, provavelmente você tem informações agora. E olha como isso é importante, você falou, e esse ponto serve para todo empresário que está assistindo. Eu tenho uma empresa aqui de Bauru, o empresário falou comigo essa semana, e falou assim, Paulo, desculpa não ter respondido para você, mas eu cheguei aqui na segunda de manhã, a empresa tem uns 40 anos já, super estruturada, uma das 5 maiores na área daqui, de contabilidade. E 3 colaboradores meus simplesmente vieram e disseram que não vinham mais no dia seguinte. Como é que uma empresa com tanto tempo não tem esse primeiro... Não tem isso aí. Recrutar o tempo todo. Uma das coisas que a gente faz, principalmente voltada à área comercial, é quando a gente percebe muita dificuldade, ou muita rotatividade, ou necessidade de expansão, é instituir um programa de contratação contínuo, onde a gente faz recrutamento todo período, seja mensal ou bimensal, entrevista de seleção, leva para o final e muitas vezes, depois de algum tempo, o empresário está lá dizendo o seguinte, eu começo a contratar sem precisar, porque às vezes aparece uma boa pessoa lá, ele não tem a vaga, mas ele fala, não quero perder essa oportunidade e tenho como absorver. Primeiro ponto, então, tenha um plano. Sem plano não dá para reclamar que está difícil contratar. Tá? Anotei aqui. Beleza. Segundo ponto para mim, tá? É muito relacionado ao que eu acredito. As empresas precisam passar a verificar resultados da pessoa. Acompanhar a pessoa pelo resultado e não pelas características do trabalho. Então, eu tenho ainda na minha carteira alguns empresários que exigem que o funcionário trabalhe determinada hora, mas aquele que segue aquele horário não é o melhor resultado da equipe dele. O melhor resultado indicadores. Indicadores. Acompanhar resultado e verificar indicadores. Aí eu acho que é uma das chaves para você se adaptar, tanto ao remoto, quanto ao físico, quanto ao híbrido. Se você tem os resultados, os indicadores, você vai falar, esse cara podia estar no Nepal agora. Com esses indicadores aqui, eu ficaria com ele. E o terceiro ponto para mim. Você vai precisar de implantação ou implementação tecnológica. Se você não tiver implantação ou implementação tecnológica, você vai ter problema. Porque muitas atividades a gente tem visto ao longo dos últimos anos, elas estão deixando de existir porque a tecnologia embarca e faz melhor do que o humano fazendo. Então, você precisa estar atento o tempo inteiro. Falar, como é que eu posso sofrer menos com a mão de obra se eu colocar tecnologia nessa atividade aqui, ou para dar condição, ou para precisar de menos pessoas. Então, para mim, essas 3. Tem um plano para contratação, para recrutamento, seleção, integração, treinamento, acompanhamento e feedback. Segundo, precisa avaliar pelo resultado. Os caras, quando a gente vai lá, de novo, principalmente na área comercial, eu vou lá, os caras estão pé da vida porque eles falam, eu tenho um bom resultado, mas a empresa gosta mais do outro que é certinho. E o cara que é certinho tá muitas vezes reclamando que, eu não tenho resultado mas eu faço tudo direito e a empresa só valoriza aquele que tem resultado. A empresa não está conseguindo falar com nenhum dos dois, nem com o que tem, nem com o que não tem resultado. Ela precisa deixar claro para quem, sabe, porque eu gosto mais dele, porque o importante para nós aqui é ter resultados, tá? Não adianta você estar no nível cultural, organizacional altíssimo, se você está no nível de resultado baixíssimo. Você precisa ter equilíbrio nisso, ter resultado e alinhamento cultural. E, por fim, a tal tecnologia. Tem um ponto, não sei se seria um quarto ponto aí, mas assim, não fique na expectativa. Não fique na expectativa que você vai encontrar a pessoa pronta do jeito que você sonhou. Essa questão que você colocou de treinamento, né? Essa questão de capacitação. Sem dúvida nenhuma, esse é um ponto. A quarta seria formar? A empresa hoje tem que estar preparada para formar. Você tem que trazer pessoas prontas com habilidade para aprendizado contínuo, a tal de, melhoria contínua. O cara querer saber que ele não sabe e que ele sempre vai ter que aprender alguma coisa. O que ele sabe não até adianta, ali não é suficiente. Esquece, não é. E assim, não adianta a gente querer achar. Então, é por isso que cada vez mais, né, a gente contrata pela habilidade e depois a parte técnica. Deixa aqui no barco aqui até depois. Porque a parte técnica vai mudar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, a parte técnica até bom que você não saiba muitas vezes. Porque você não sabe, sua xícara tá vazia. Vem sem vício, e aí a gente vai preparando. Tem aquela questão que você sempre coloca da responsabilidade social
das marcas, das empresas, de treinarem, de prepararem as pessoas, de educar as pessoas. Isso faz parte. Então a gente tem que pensar nisso. Não adianta a gente ficar nessa expectativa de que a pessoa vai vir prontinha e vai começar a trabalhar no dia seguinte que assinou a carteira ou que assinou o contrato. Esquece, não tem isso. Você vai ter que o tempo inteiro estar treinando essa pessoa. E você vai trazer pessoas, se você tiver uma estrutura e uma cultura que faz isso, que cria programas de treinamento, que está o tempo inteiro mostrando para as pessoas. Eu já perdi muita gente de equipe, porque depois de 1 semana, 2 semanas, a pessoa ficou confusa de como é que faz, como é que trabalha, não sei exatamente, eu não tinha ali naquele momento, naquela função, um treinamento exato de como é que ela deve agir no dia a dia. Aí já frustração. Então, nesse modelo de home office, de remoto, isso é muito comum. Esse comprometimento, se você não cria esse laço, desde o início, já mostrando para a pessoa como é que vai ser a função dela, de que maneira, o que ela tem que fazer, onde é que ela tem que salvar o arquivo, sabe, coisas básicas do dia a dia ali. Se você não tem isso estruturado, com processos bem desenhados, a pessoa se perde. E ela se perde, ela acha que ela não está produzindo. Não, isso aqui está muito desorganizado, vou embora. Eu vou reformular, então. Vou reformular. São 4 pontos. Primeiro ponto. Sua empresa precisa se tornar uma escola. Ela precisa formar profissionais. Segundo ponto. Um planejamento de recrutamento, seleção, integração, treinamento, acompanhamento e feedback. Terceiro ponto. Resultados. Avaliar por resultados. Se o cara tá vindo de cabeça para baixo, se ele vem e isso é adaptável para você, é aceitável, olha para os resultados. Pode falar uma coisa sobre esse terceiro ponto que você coloca aí? É assim, cada vez mais tem os formatos de trabalho, a distribuição está diferente. Então, assim, na minha área é muito comum freelancer. Sempre, historicamente, foi comum freelancer. Então, você tem ali designer que trabalha por job, muitas vezes trabalha para mim e para mais 3, 4, 5 empresas e tudo bem. O que acontece é assim, eu já estou acostumado com isso. Eu sou dessa área, sou desse mercado. O que acontece é que isso foi abrindo para outras funções que antigamente isso não acontecia. Então, hoje, eu tenho no meu time pessoas que trabalham para mim, com toda a relação com a gente ali e tudo mais, super engajados e que fazem a mesma coisa para outras marcas. Não para concorrentes, mas para outras marcas, de outros mercados, com outros formatos e tudo mais. Então, a gente vai se acostumando com isso. Vocês sabem que eu tenho RH terceirizado, eu tenho financeiro terceirizado, eu tenho, obviamente, contabilidade. Então, assim, a gente vai montando um formato onde esses times menores, mais ágeis, tem os squads que se fala, né, na metodologia ágil ali. Mas, assim, times que têm tarefas, e aí entra no terceiro ponto que você falou, né? De resultados, de você saber o que precisa entregar, como é que você vai medir e tudo mais. Então, você faz esses ajustes de contrato de acordo com o que tem que ser entregue, de acordo com as tarefas. Exato. E aí aquele time vai e entrega essa tarefa. Ou aquele time pode ser uma pessoa, pode ser várias pessoas, vai entregar aquela tarefa. E aí, entregou a tarefa, está na qualidade. Beleza, missão cumprida, entendeu? Então, assim, é a gente mudar a nossa mentalidade também em relação a esses formatos, sabe? Porque isso vai mudando. E cada vez mais a gente vai ter mais facilidade de trazer pessoas que querem esse formato mais aberto, mais flexível. A chance de frustração diminui, né? Porque hoje a chance da frustração está muito grande porque as expectativas estão desalinhadas. Exato. Né? Então é a questão do desequilíbrio que a gente falou, essa gangorra, sabe? A gente ainda está no momento de transição que a gente ainda está exigindo coisas do passado que já não fazem mais sentido hoje. Só complementando, Razeira, quando você falou de RH terceirizado, não é departamento pessoal, né? Não. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, é diferente. Terceirizada. É muito bacana, procurem aí, eu não vou fazer propaganda para a empresa, mas tem empresas no mercado oferecendo o RH terceirizado por um valor absolutamente justo. Sim. O que eu gostei muito é que o valor é bem justo. E o quarto ponto, então, tecnologia. Precisamos levar tecnologia para dentro da empresa, ou implantar ou implementar. Por que implantar? Porque tem algumas empresas que não tem nada de tecnologia. Não é? E tem outras que já têm alguma coisa e podem começar a passar por implementações. Diga aí como é que a MR Tempo ajudaria uma empresa hoje que está com um problema de trabalho. Ela está com dificuldade lá de encontrar, reter, enfim, ter resultado com as pessoas, ter um programa de trabalho, ter um programa de treinamento, de integração. Como é que a MR Tempo faz tudo isso? De que maneira que o branding pode ajudar nisso, né? Essa é uma questão. A gente trabalha aí com estratégia de gestão de marcas, né? MR Tempo, enfim. E aí a gente tem muito essa visão de que a gente precisa primeiro construir marca dentro de casa para depois
da porta para fora. Então, o que significa isso? A equipe tem que estar integrada naquilo que a marca ela significa, enfim. E aí a gente, quando tem o time, a equipe, sabendo o que a marca é, o que ela significa, o que ela entrega, o que ela promete, aí a gente fica muito mais tranquilo para ir para o mercado e falar: confie na minha marca porque eu entrego isso aqui. Aí esse potencial cliente vai confiar nesse meu discurso e quando entrar em contato com a minha marca, a tendência é que a minha equipe, se estiver integrada na mesma visão de marca, vai estar entregando aquilo no dia a dia. Então a gente busca fazer isso, esse equilíbrio da construção de marca na cabeça da equipe e na cabeça do cliente, do mercado, enfim, da porta para fora e da porta para dentro o tempo inteiro. Então essa é uma forma que, na nossa visão, contribui para fazer com que as equipes estejam mais alinhadas com a visão do dono, do empresário, e com isso o cliente está recebendo aquilo que ele espera e está muito mais feliz com a marca também. Essa é a nossa visão, isso que a gente procura fazer no dia a dia. Fala da REC. Na REC Sales Performance, a gente pode ajudar você com estratégia e tecnologia para alavancar o seu crescimento, se utilizando de growth marketing, marketing digital. E aí, quando eu falo tecnologia, como a gente colocou como um dos pilares aqui, a gente pode ajudar a sua empresa a automatizar com chatbot inteligente, né? Usando inteligência artificial e aí outras ferramentas possíveis também, que ajuda a adquirir novos clientes que vão precisar ser abordados e você fazer a venda. E aí fica com você ali. Aqui na Jump, a consultoria que eu lidero, nós podemos te ajudar através de uma estratégia de venda. E essa estratégia de venda, ela está focada em ter gestão comercial, um líder que saiba como fazer gestão comercial, ele domine um método de gestão comercial e que os seus vendedores tenham tanto o domínio de um processo de venda como o domínio de técnicas de relacionamento para ele poder entrar com as perguntas certas no momento certo, instalar ou identificar uma dor no cliente. Então, se você não tem uma estratégia de venda e, portanto, não tem um método de gestão comercial, sua equipe não tem um processo de venda e não domina a técnica de relacionamento, é assim que a gente pode te ajudar a trazer mais vendedores que não vão embora infelizes porque não tem resultado, ou ficar com vendedores que até têm cultura organizacional, mas estão indo embora porque também não conseguem resultado. É assim que a gente pode te ajudar. É isso aí? Boa. Ficamos por aqui então, mais um episódio do Melhor de 3, o podcast que procura integrar branding, growth e vendas, e voltamos em breve. Um abraço, gente. Até.